A produtora, diretora, cineasta Loli Menezes está na ponta do link, provavelmente já estava acompanhando aqui o nosso bate-papo, a nossa fala sobre tudo isso que está acontecendo em Santa Catarina. Loli acabou de estrear no festival É Tudo Verdade, um grande festival, aliás, o maior festival internacional de documentários que terminou ontem. Ela lançou um grande documentário. Tio Tommy, o homem que fundou a Newsweek. Newsweek foi uma das revistas mais importantes do mundo. E a Loli descobriu que esse inglês viveu aqui em Santa Catarina, inclusive está enterrado aqui em Santa Catarina, em Agrolândia. A Loli fez uma pesquisa enorme, descobriu isso e conta isso nesse documentário recém-lançado. Loli Menezes, muito bom dia para você, que honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no teu programa. Ô, Loli, antes da gente começar a falar do teu documentário, você que é uma produtora, diretora, cineasta, vendo tudo isso aí que a gente acabou de mostrar, vale um filme, né, essa irresponsabilidade? É um absurdo, né? É inacreditável, porque as pessoas, elas estão enganando a quem? Elas estão enganando a elas mesmas, né? Elas estão se colocando em risco, colocando as outras pessoas em risco. É inacreditável, né, que esse tipo de coisa ainda aconteça depois de um ano de pandemia. Não, e aquela cena deles voltando, eu não acreditei. Quando eu vi a cena, eu falei, não é possível, vamos rodar 10 vezes se precisar para as pessoas, se alguém se identificou, se alguém estava lá, se sentir mesmo, como eu disse há pouco, ridículo. O chefe, o dono lá mandando voltar, todo mundo sentando, os macaquinhos de circo, literalmente. Mas vamos lá, vamos falar do documentário, porque está muito bacana. Eu vi um trecho, porque ele tem 96 minutos, né, de duração. 94 minutos. Está muito bonito. Eu queria que você contasse como é que você chegou e eu queria que você dividisse com o nosso telespectador por que o título tem Tio Tommy. Por favor. Então, essa história começou quando o autor do argumento, né, que é o Malcolm Bauer, que é um ator e roteirista, meu amigo, e natural de Agrolândia, ele me contou, assim, né, a gente estava conversando lá na produtora e ele me contou, disse, Loli, tu sabia que o fundador daquela revista americana, Newsweek, está enterrado lá em Agrolândia? Aí eu fiquei chocada, né, com a notícia. Eu disse, sério? Será? Ele disse, tá lá no túmulo dele, Founder of Newsweek. É uma coisa que desde pequeno eu vejo aquilo e sempre fico curioso e tal. Aí eu disse, bom, vamos investigar, vamos descobrir que história é essa, como que esse cara foi para aí. E aí comecei uma pesquisa. Na época não tinha informações sobre ele na internet, tinha só um vídeo do YouTube, feito pelo Edson Bruno, que também é um jornalista natural de Agrolândia. E aí foi o ponto de partida para a história. O Tio Tommy veio em decorrência do fato da gente descobrir que quando a gente já estava desenvolvendo o projeto, que o Malcolm era sobrinho neto do Tommy, porque ele não sabia. E aí, uma ocasião, ele foi à Agrolândia e eu pedi para ele investigar. Eu falei, dá uma procurada, dá uma conversada com as pessoas mais velhas, alguém tem que ter conhecido ele. E aí ele me ligou contando, Loli, o Thomas casou com a irmã da minha avó, ele é meu tio-avô. E aí, então, o projeto passou a ter um outro peso, né? Passou a ser de um âmbito familiar, né? Essa investigação, assim. E eu queria que você contasse um pouquinho da importância dele. Ele criou uma das revistas mais importantes do mundo, né? Foi uma revista super atuante no jornalismo, enfim. E aí, de repente, veio parar em Agrolândia. Como? Então, aí as pessoas vão ter que ver o filme para descobrir, mas ele teve uma vida muito longa, né? Ele lutou na Primeira Guerra, foi piloto da Royal Flying Corps, aí depois ele foi para os Estados Unidos, trabalhou na Time como correspondente estrangeiro, trabalhou no New York Times, aí fundou a Newsweek. A Newsweek ainda existe, é uma revista que ainda está sendo publicada, mas ele ficou poucos anos na Newsweek e saiu. E aí, durante a Segunda Guerra, ele vem para a América do Sul. E morou um tempo na Argentina e depois Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, morou em Balneário Camboriú e acabou a vida dele em Agrolândia. Mas eu não vou dar spoiler, as pessoas têm que ver o filme para descobrir. Não, e tá muito bacana. E como é que foi o festival? Porque o festival é super importante, um dos maiores festivais do mundo. Começou dia 8, terminou ontem, e você lançou o filme, o documentário, dia 11 de abril?
Dia 11 de abril foi a primeira sessão, e daí ele ficou disponível de 11 a 18. Foi muito legal, porque ontem era o último dia, porém a plataforma tinha um limite de espectadores, e ontem ele atingiu o limite, que eram 2.000 espectadores, e aí ele saiu do ar. Então deu aquele apertinho no coração, porque algumas pessoas não conseguiram ver o filme, mas fica para o próximo, né? A gente está inscrevendo em outros festivais, então em breve eu espero ter mais notícias, né, de exibição e circulação do filme. Era a minha próxima pergunta. Quem já está curioso, então, vai ter que esperar ou tem alguma outra forma de ver? Vai ter que esperar os próximos festivais e em breve também TV, streaming, né? Depois que o filme passa por alguns festivais, aí com certeza a gente vai colocar na TV ou, né, em algum streaming. Ô, Loli, como é que está o mercado audiovisual com a pandemia? Como é que foi esse teu ano? Você teve esse momento importante do lançamento do documentário, mas fora isso, como é que você avalia tudo que está acontecendo? Está muito complicado, né? O nosso setor foi um dos primeiros a ser atingido, né? E todo o setor cultural, não apenas o audiovisual. A gente já vinha sofrendo, né, um desmonte por parte do governo federal, e então já estava muito complicado, né? Várias linhas de financiamento cortadas, o fundo setorial parado, a Ancine, né, muda para Brasília, não muda para Brasília, e toda hora mudando secretários e mudando gestores. Então a gente já estava numa situação complicada, e aí com a pandemia o negócio piorou muito, né? Então, o setor está tentando sobreviver. Tiveram alguns editais emergenciais ano passado, né, da Aldir Blanc. A gente está batalhando para que eles sigam, né, e para que a gente retome o nosso edital de cinema, o edital cultural Elizabeth Chanderli, mas está tudo muito devagar, né? E, enfim, a gente está se organizando. Eu faço parte da API, que é a Associação de Produtores Independentes, faço parte aqui em Santa Catarina do Ela Cine, que é o grupo de mulheres, né, do audiovisual. Então, tem as articulações para tentar não enterrar, né? Mas está bem complicado mesmo. Para a gente fechar, o que você tem em mente? Porque você está sempre produzindo alguma coisa que eu sei. O que vem pela frente agora? Eu tenho um curta-metragem que eu ganhei um prêmio no final do ano, do edital do FUNCINE, mas eu não posso produzir enquanto não tiver todo mundo vacinado, porque o roteiro são 4 idosos numa sala. Então, eu, né, não posso colocar os atores em risco. Então, estou aguardando para ver se todo mundo consegue se vacinar para a gente poder produzir. Temos projetos de longa em captação, né, em busca de financiamento. Temos uma série de ficção também. Então, projeto não falta, a gente tem bastante coisa aqui na produtora, mas a gente precisa melhorar essa situação, tanto de pandemia quanto de políticas públicas, né, para a gente poder voltar a produzir. Bom, antes de encerrar, a gente já exibiu, né, Marquinhos? A gente colocou imagens do... Vamos colocar mais um trechinho, só um sobe-somzinho rapidinho para dar mais curiosidade ainda para quem está nos acompanhando. Por favor, rodou. A Agrolândia era pequenininha. Acontecia uma coisa, todo mundo ficava sabendo. Morria alguém. Final dos anos 60, quando o tio Tommy veio morar pra cá, a cidade era muito menor que isso aqui. Sabe, a Agrolândia nos anos 60 é quase a definição de vou me esconder no mato. Assim, houve uma época aí que alguém falou, não, porque ele veio aqui só fazer isso, aquilo, só tá... é um fugitivo, né? Tipo assim. O que ele mais fazia era escrever e jogar carta. Ele era capitão aviador. Acharam ele lá no meio dos mortos, achavam que ele também estava morto. Ele só falava inglês, ninguém sabia, ninguém entendia ele. By the way, everybody knows where Chakra Tintagel is. Tá aí, gente. Imaginem a curiosidade. Um inglês em Agrolândia, na época, nos anos 60, 70. Que curiosidade ele não despertava, né? E tudo isso tá aí nesse documentário Tio Tom, o homem que fundou a Newsweek. Loli Menezes, muito obrigada pela participação. Quando souberem que festival ele vai estar de novo, para a gente poder divulgar aqui para quem quiser assistir o filme inteiro, por favor, divide com a gente essa informação.
Muito obrigada, viu? Com certeza. Agradeço o convite, convido a todos para acompanharem a página do filme no Facebook, Tio Tommy, para acompanharem as notícias sobre o filme. Valeu, Loli. Obrigada, um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Ótimo dia, obrigada.